Informações sobre esse caso você acompanha através do portal gazetaweb.com. Agora nós vamos falar aqui no estúdio, esclarecer todas as dúvidas sobre a famosa taxa das blusinhas. Essa taxa que acabou aí gerando um burburinho, um reboliço, principalmente nas redes sociais. Então, para nos esclarecer tudo sobre esse assunto, eu vou receber agora aqui no estúdio a advogada Andressa Tagino. Seja muito bem-vinda, Andressa, ao Gazeta News, edição da manhã. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Obrigada, Mara. Sempre um prazer. Vamos lá explicar o que é essa taxa das blusinhas, como foi que ficou conhecida, né, essa nova medida do governo federal. Bom, primeiro de tudo, vamos fixar uma premissa aqui. O nome é taxa, o apelido é taxa das blusinhas, pela expressividade desse mercado varejista de roupas femininas, principalmente. Mas a medida vale para tudo, tá? Tudo que está sendo importado aí vai passar a essa nova sistemática de tributação. Como é que funciona hoje? A gente tem até $50, que hoje no dólar, na cotação de hoje, está ali em torno de R$275. Já considerando o valor do produto e o frete, tá? Sim. É importante a gente acrescentar o frete para fazer esse cálculo. Se for até $50, não existe imposto de importação. Existe apenas o ICMS, que foi também uma novidade implementada no ano passado. E aí as plataformas vieram com aquela remessa conforme, e aí você já não precisa pagar, porque a plataforma já faz isso. Mas a partir de 1º de agosto, o que é que a gente tem? Até $50, o imposto de importação na alíquota de 20%. E acima desse valor, ou seja, entre $51 e $3.000, que é o limite para importação por pessoa física, a gente tem a alíquota de 60%. Aí como é que funciona na prática? Numa blusinha de $20, a gente primeiro vai aplicar, $20 já considerando o frete, tá? A gente primeiro vai aplicar o imposto de importação, os 20%, e desse valor a gente vai aplicar o ICMS. Sim. A medida, ela vai valer, ela entra em vigor a partir de 1º de agosto. Qual é o problema disso? O cálculo vai se fazer no momento da nacionalização dessa mercadoria. Então, eu estou vendo muita gente, vou correr então para comprar logo minhas blusinhas, mas será que vai dar tempo de chegar? Porque o momento fixado de 1º de agosto é o momento da nacionalização. Então, se você compra hoje e chega antes do dia 1º de agosto, você ainda está isento desse imposto. Se chega depois, você vai precisar recolher isso aí. Andressa, então o que a gente pode esclarecer aqui para quem está nos assistindo é que agora não importa mais o valor dessa compra, porque muita gente ficava se apegando apenas ali aos $50. Agora não importa mais, né? Seja até $50 ou mais de $50, vai ter essa taxa. Vai ter a taxa. A diferença até $50 é que a alíquota é de 20%. Passou disso, a alíquota dessa diferença vai ser de 60%. Então, por exemplo, numa compra de $60, você vai ter 20% sobre os $50 e vai ter 60% sobre os $10 excedentes. Então, segue a regra do tudo vai ser tributado, mas os primeiros $50, 20% e o restante 60% fora o ICMS, que não dá para esquecer. Muito bem. Só para a gente conseguir compreender melhor, então, e para a gente finalizar aqui essa nossa breve entrevista, já que a gente conseguiu esclarecer bem objetivamente para você que nos assiste, essa medida do governo federal, o que foi alegado, para que ela pudesse acontecer, pudesse passar a valer? Porque esse tema foi um tema, inclusive, de bastante revolta mesmo, de diversas pessoas que consomem esses sites estrangeiros e que fazem essas compras. Mara, toda e qualquer discussão tributária, ela tem dois aspectos, dois vieses principais, que é o da arrecadação, e a gente tem aí um governo que está nessa busca de zerar o déficit, então está se buscando de toda forma tributar, aumentar essa tributação sobre setores que antes estavam isentos. Esse é um exemplo clássico disso. E a gente tem também o viés, nesse caso específico, o concorrencial. O que é que se alegava? Que a falta de tributação sobre esse produto importado era uma concorrência desleal para a indústria brasileira. Então, isso foi um pleito, inclusive, muito forte da CNC, na Confederação Nacional do Comércio, para que isso fosse equalizado de alguma forma. E com essa barreira, porque é uma barreira concorrencial, talvez impulsionar
as indústrias e a economia nacional. Então, a gente tem aí o viés arrecadatório, sim, porque são expressivos, os números são muito altos de vendas, né, dessas plataformas, principalmente da pandemia para cá, onde essas plataformas conseguiram enxergar algumas lacunas para facilitar. O mercado brasileiro é enorme. Então, de lá para cá, aumentaram muito esses números e essa taxa mesmo de 20%, né, que é essa menorzinha, ainda vai impactar bastante os cofres públicos. Muito bem, então a medida vale a partir do dia 1º de agosto, mas se a sua compra, mesmo você fazendo agora, ela só chegar a partir do dia 1º de agosto, já vai sim, viu, ser taxada com essa taxa extra. Andressa, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui. Gostei bastante, de forma objetiva, conseguiu explicar tudo pra gente. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. A gente conversou então com a advogada Andressa Tagino, né, sobre essa famosa taxa das blusinhas, que é assim que ficou conhecida, essa taxa aí a mais que agora vai ter nessas compras por e-commerce internacional. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco as principais notícias do esporte. Você, é claro, continua aqui junto com a gente, acompanhando o Gazeta News, edição da manhã.